mais um estudo das mulheres da Bíblia. Hoje tem muito assunto. Nós vamos falar sobre Betseba ou Batseba. Cada um fala uma coisa. Uns falam Batseba, outros falam Betseba. Vou abrir lá em 2 Samuel. Vou abrir lá em 2 Samuel, capítulo 11, iniciando no versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha ou Batseba, né? É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Joabe era o comandante do exército dele, de guerra, tá? Quando Urias chegou, Davi perguntou: como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra? Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa, Urias. A Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar-se ao rei o relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto na cidade para combater? Não sabiam que eles atacariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o servo Urias o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram algum deles, e morreu também o seu servo Urias o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Agora continua no capítulo 2, tá? Os principais capítulos que falam sobre a história dela é o 2 Samuel 11 e 12. Então, eu tenho que ler o capítulo todo para vocês entenderem, tá? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar a ele, disse a Davi. Então, a Batseba já estava vivendo com Davi no palácio. O marido dela tinha morrido, ele pegou ela de vez, botou no palácio e ela se tornou sua esposa, mais uma de suas esposas, tá? Estava grávida. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade.
Um era rico, outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você, esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entretanto, em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo e disseram que a criança estava morta, de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Os seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército acerca da cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos como servos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas, depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Então, aqui, no segundo capítulo que nós estamos lendo hoje, né? Primeiro foi o 11, agora o 12. Né? No primeiro capítulo, conta como que Davi viu Batseba e, né, se apaixonou por ela. E aí fez todas aquelas coisas erradas perante o Senhor, né? Pecou em adultério, matou, assassinou o marido dela, né? O seu soldado. E aí o Senhor o castigou matando o menino fruto do adultério, né? E aí selou-se, acabou-se com o pecado, perdoou os dois, perdoou Davi, perdoou Batseba.
E aí ela engravidou de novo e teve Salomão, né? Que é um dos reis mais conhecidos, mais sábios de todo mundo até agora, né? E aí agora eu vou entrar no meu resumo pra gente meditar sobre esse assunto, mas ainda tem mais leitura pra gente fazer. Tem outros lugares que falam sobre Batseba, não só aqui em 2 Samuel, tá? Então, Batseba teve alguma responsabilidade por seu encontro sexual com Davi? Em primeiro lugar, a Bíblia não menciona se Batseba demonstrou alguma resistência, nem dá indicativos de que seu banho era inapropriado. Porém, Davi, em vez de desviar o olhar e respeitar a privacidade daquela mulher, Davi continuou a fitá-la. Então, olha só, conta a história que ela estava no quintal da casa dela, né? Ela estava tomando banho no quintal da casa dela. Então, imagina que seja uns tempos de hoje, seria uma piscina. Então, ela estava tomando banho ao ar livre na casa dela. E ela estava se lavando da menstruação. Então, se dizia, né, já que aqui na palavra fala que ela estava se limpando da menstruação, então tinha acabado o período dela de menstruação. Então, ela já ia entrar num período que ela poderia engravidar. Então, ela estava na privacidade da casa dela. Só que do palácio de Davi dava para ele ver todo o reino. Dava para ele ver tudo que estava ao redor. O palácio dele era a parte mais alta da cidade, de Jerusalém. Então, ele ia conseguir ver ela ali. Então, a gente não pode dizer também, muitos estudiosos, pastores, pessoas que fazem, né, pregações, joga a culpa em Batseba e diz que ela foi oferecida, que ela foi exibida, que ela não deveria ter feito isso, que ela deveria ter se reservado dentro da casa dela. Tá, tudo bem. Até poderia. Meu celular tá escorregando de novo. Mas Davi também errou. Davi, apesar dele estar ali vendo, ele poderia ter muito bem, opa, ela é casada, então deixa pra lá. E ido para outro lugar e parado de olhar ela e desistido disso, porque sabia que adultério era pecado. Então, a gente não pode jogar culpa só em Batseba. Os dois são culpados, né, de ter caído no pecado. Não só a culpa da mulher. Tem gente que, né, joga a culpa na mulher. Então, imagina, eu vou tomar meu banho de piscina na minha casa. Se eu quiser tomar banho de piscina pelada, eu tô na minha casa, eu tenho a liberdade. Agora, se alguém vai querer olhar, aí não é culpa minha. Alguém tá entrando na minha privacidade. Entendeu? Mas a gente tem que ter uma margem de noção. Pô, se da minha casa dá pra alguém me ver, eu não quero que ninguém me veja pelado, então eu não vou tomar banho pelado, vou tomar de biquíni. Entendeu? Então, assim, é uma questão de lógica, né? Da parte dela também. Se dali de onde ela tava, ela tinha noção de que alguém poderia vê-la, não só Davi, mas às vezes algum empregado dele, algum servo dele poderia vê-la, ela poderia ter se reservado ou tomado um banho, né, mais com alguma roupa, né, um pano branco, alguma coisa assim, né, roupa de baixo daquela época, não sei. Mas mesmo assim ele ia ver a beleza dela e ia se encantar. A gente não diz aqui que ela estava pelada ou não, não fala na palavra, né? Então vamos dizer aqui que ambos estavam agindo de maneira, agiram de maneira errada, né? Deixaram a tentação tomar conta, né? E Davi deixou a tentação tomar conta e acabou caindo no pecado. Então, a gente não pode julgar ela. Ela estava ali diante do rei, né? Então, ela pode ter reagido de ambas as formas. Ela pode ter resistido, ela pode falar, não, mas eu sou casada, eu tenho marido. Ele pode ter obrigado ela. Ou ela pode ter se sentido lisonjeada, porque ela foi chamada pelo rei, porque o rei achou ela linda, maravilhosa. Então, vai que ela se sentiu toda lisonjeada, recebendo carinho e atenção de Davi, que era o rei, que devia ser lindo, né? Além do poder que ele tinha. E tenha se deixado, né, seduzir mesmo por ele e tenha se entregado. Então, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se ela resistiu ou se ela realmente se deixou também seduzir e caiu no pecado. Mas ambos caíram realmente no pecado do adultério, né? O pecado nunca acontece sozinho. Não vou dizer nunca, porque quando a gente comete pecado contra nós mesmos, como usando drogas, quando, né, se masturbando, quando se ferindo, às vezes se cortando, nós estamos cometendo pecado contra nós mesmos, né? Contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o Senhor não quer isso, né? Nós estamos fazendo algo errado.
né? São outros tipos de pecados sem ser o adultério, mas são pecados que cometemos sozinhos, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas não tem outra pessoa envolvida. Agora, fora esses pecados, os outros sempre envolvem outra pessoa, sempre vai envolver outra pessoa. Então, ou vai colocar outra pessoa também em pecado, fazer outra pessoa também cair em pecado, ou vai ser influenciado, né? Tipo, ela foi levada a pecar por Davi. Se ele não tiver sido lá mandar chamar ela ia tomar o banho dela, ia entrar e pronto, acabou, né? Mas ele mandou chamar. Então, ele levou ela a pecar. Então, também tem isso, né? A responsabilidade maior ali foi de Davi. Porque se ele não tivesse mandado chamar ela, tivesse só cobiçado ela, não teria acontecido o adultério, né? Então, nós não vamos jogar a culpa toda em cima de Betseba só porque ela estava tomando banho na casa dela, né? Ambos tiveram motivos, né, que levou-se ao pecado. Então, o desejo de Davi por Betseba descobriu que ela era casada. E embora fosse comum os reis daquela época tomar qualquer mulher que desejasse para seu harém, escolher uma mulher casada era contrário à lei israelita. Depois, quando Natã repreendeu Davi pelo pecado, não reprovou Betseba. Davi assumiu toda a responsabilidade. Foi um desastre atrás do outro. Davi deveria estar na guerra. Betseba poderia ter escolhido outro lugar para banhar-se, onde não poderia ser vista. Talvez nenhum deles estivesse onde deveriam se encontrar. Cada decisão deles tomaram contribuiu para o início de uma triste série de acontecimentos. Filhinho, senta ali, por favor, tá? A mais velha acordou. Deixa eu fechar a porta aqui para não acordar mais nova, senão eu não consigo terminar essa live hoje. Fique quietinho aí, tá bom? Vamos lá, gente. Então, ambos contribuíram para que acontecesse esse pecado, né? Davi deveria ter ido para a guerra. Davi não deveria estar ali à toa no palácio. O certo era eles estarem lá na guerra contra os amonitas, junto com o Joabe, junto com Urias. Não lá à toa, de boa, né? Aquele cabeça vazia, né? Ambiente propício para pecar. Então, ele não deveria estar ali, deveria estar na guerra. E ela poderia ter escolhido outro lugar para tomar banho. Mas, né, aconteceu. Davi deixou-se dominar pela cobiça, deveria ter abandonado o terraço, fugido da tentação, porém alimentou-a, pecou deliberadamente. Cometeu assassinato para continuar a escondê-lo, mas no final seu pecado foi revelado e castigado. Davi poderia ter interrompido e abandonado o pecado a qualquer momento. A melhor solução é determos o erro antes de começarmos a pecar. Então, quando a gente se perceber que está caindo em tentação, a primeira coisa é a gente cortar aquilo. Se a gente sabe que aquilo que está acontecendo pode nos levar a cair, a gente tem que ser forte e desviar a atenção e quebrar aquilo naquela hora. E não deixar que aquilo continue, né? Não ceder, porque senão o pecado vai vir. Né? Urias era um dos seus 30 guerreiros de maior capacidade e confiança de Davi. E nem mesmo o fato fez parar as intenções de Davi. Ele traiu alguém que o servia por tanto tempo e lealdade, colocando em risco sua própria vida pelo rei. Então, você vê que ele era leal, né? Ele ficou com soldados, ele preferiu ficar com soldados do que com a esposa, para poder não deixá-lo sozinho, já que eles estavam dormindo lá no chão. Ele achou que ele não deveria, enquanto ele estava ali dormindo no chão, ele dormir no conforto da casa dele. Então, ele era um guerreiro fiel, né? Ele era os seus soldados fiéis. E sempre em toda a guerra, todos corriam risco de morte. Então, mesmo todo esse fato não fez Davi parar, né? Não comoveu Davi mandou matar ele, né? Botando ele na linha de frente da guerra. Sobre a gravidez de Batseba, provavelmente pode ter havido outros encontros com o rei por Urias. Estava vários dias na guerra. Então, Urias estava vários dias na guerra, né? Ele veio, depois voltou, e tudo isso. Então, ele já estava fora. Então, poderia, além desse encontro, ter ocorrido outros encontros. A gente não sabe, né? Não está na palavra. A gente deduz. A notícia da gravidez poderia expor os dois ao adultério. Mesmo que seu companheiro fosse o rei, Batseba poderia ser executada por apedrejamento, segundo a lei mosaica. Então, um dos motivos de Davi ter feito isso
de tentar fazer com que Urias morresse na guerra, não só porque ele ia ficar exposto, né, mas porque ela poderia morrer e ele estava apaixonado. Então ela poderia ser morta por apedrejamento, se descobrisse um adultério, mesmo ele sendo rei. E aí ele também tentou esconder, um dos motivos dele ter tentado esconder era aí, esse também, tá? Para proteger ela. Depois que Urias morreu, Batseba se lamentou por 7 dias. Davi mandou buscá-la para seu harém. Provavelmente muitas pessoas devem ter suspeitado que o filho era de Davi. Os dois estavam felizes, mas Deus não. A justiça de Deus caiu sobre os dois. E Davi começou a perceber as coisas terríveis que havia praticado. Podemos notar 10 coisas sobre o pecado à medida que lemos essa história. O pecado é semelhante a uma chama, que rapidamente cresce e se espalha. O pecado envolve outras pessoas, nesse caso não somente Davi, mas envolveu Urias, Batseba e um inocente bebê, que pagaram o preço da ofensa do rei. Qualquer pecado contra um ser humano é também um pecado contra Deus. Davi percebeu essa verdade e a expressou no Salmo 51. Então agora nós vamos lá no Salmo 51, ler o Salmo 51, que é muito lindo. Tem vários versículos ali que servem para a gente meditar, sabe, no arrependimento quando a gente pecar contra o Senhor. Então vamos lá, gente, no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Tem muitos louvores, né, que tem essa passagem. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. E esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse também tem louvor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Também tem um louvor. Não me assustes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É muito lindo, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Muito lindas também essa parte, né? Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E aí termina. Muito lindo, né? A gente sente o arrependimento de Davi, né? De tudo que ele fez. E o Senhor o perdoa, né? E aí depois, vamos entrar aqui no meu resumo de novo. Depois nós vamos para outra leitura. Infelizmente, Davi descobriu as terríveis coisas que havia praticado tarde demais. Quando mais tentou encobrir seu ato, mais dano causou. Davi pensava que tinha um segredo, entretanto, como escondê-lo enquanto todo o céu já sabia? Deus prometeu a Davi que ele sentiria a mesma dor que havia infligido os outros. Davi, embora pecador, assumiu a culpa por seu comportamento e natureza pecaminosa. Ele sabia que estava completamente manchado pelo pecado e só Deus poderia purificá-lo. Sua súplica por misericórdia está segura com firmeza no caráter divino, não em sua própria justiça. Davi reconheceu que seu comportamento ferira mais a Deus do que qualquer outra pessoa. Percebeu de que nada a não ser a confissão, o arrependimento contrito e a humildade agrada ao Senhor. Contudo, Deus pode fazer o bem emergir mesmo nos piores começos. O filho da ligação pecaminosa com
com Batseba foi morto em julgamento, mas o segundo filho dos dois, Salomão, agradou a Deus. Davi e Batseba tiveram um segundo filho. O passado fora redimido e esse bebê era motivo de alegria. E agora, aí Davi e Batseba deram o nome de Salomão, que quer dizer paz. O Senhor o chamou de Gedidias, que quer dizer amado pelo Senhor. Então ele teve dois nomes, Salomão e Gedidias. Salomão, que quer dizer paz, e Gedidias, amado pelo Senhor. Se tornou o pacífico construtor do templo e o primeiro rei de Israel a comercializar bens com outras nações de maneira lucrativa. Deus amava Salomão e o abençoou, transformando-o no rei mais sábio, mais rico e mais honrado dos seus dias, e talvez de todos os tempos. Quando Davi já estava velho de idade, bem avançada, e seus filhos já adultos, um dos seus filhos, chamado Adonias, que era filho de Agite, uma das mulheres de Davi, tentou tomar o trono. Aí agora nós vamos lá em Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Deixa eu ver se eu abro aqui na minha Bíblia. Aí a Batseba vai aparecer de novo, tá? Então, seguindo meus estudos das mulheres da Bíblia, lá em 2 Samuel só fala essa parte do capítulo 11 e 12 sobre Batseba, tá? Mas depois, lá em Reis, em Crônicas e em Mateus, tem citações dela. Então, eu tenho que incluir aqui. Aí, quando a gente chegar nas mulheres de Reis, eu não vou entrar em Batseba de novo, porque eu já vou ter falado daqui no estudo, tá? Eu prefiro juntar tudo para não ficar entrando na história de novo. Senão, quando chegasse em Reis, eu ia ter que voltar na história de Samuel. Então, para não virar bagunça, acho que assim fica mais organizado pra gente, né? Ter um contexto mais, assim, enxugado da história daquela mulher. Tá? Então, quem quiser abrir aí em 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 a 21, tá? Natã perguntou, então, a Batseba. Então, aí que em Reis, Davi já estava velho. E Davi já estava na cama já, e estava muito fraquinho. Natã perguntou, então, a Batseba. Nessa época, Davi estava velho, já de cama, e seus filhos já estavam adultos. Então, Salomão já era adulto, os outros filhos deles também já eram adultos, ele já estava bem velhinho. E aí, o Adonias, que era filho de Agite, tentou tomar o trono. Simplesmente falou que ele ia ser rei e começou a chamar alguns para ficar do lado dele, para tentar tomar o trono mesmo, que ele viu que o pai dele já estava quase morrendo, falou assim, não, eu que vou ser rei. Só que Natã, Davi e Batseba já haviam determinado por Deus que Salomão ia ser o sucessor. Então Natã foi correndo falar com Batseba, porque sabia que Batseba era a influenciadora de Davi, ela era a preferida. Então ele foi lá falar com ela e que Salomão era filho dela. Então ele tinha que falar era com ela mesmo para interceder ali nessa situação, já que Adonias estava tomando posse ali do reino. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: o rei, meu senhor, não juraste esta sua serva, prometendo, pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisaque cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou Davi. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar, Joabe, comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte. Quem o sucederá ao rei, meu senhor? Quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono? De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, e eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores.
Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se sentaria ao seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele, celebrando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Jadoc, nem a Benaia, filho de Joiada, nem o teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem? E que sucederia ao rei meu senhor no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei. Pelo Senhor, o Deus de Israel, o meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra, ajoelhou-se diante do rei e disse: que o rei Davi, meu servo, viva para sempre. E o rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadoc, o profeta Natã, e o Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Jadoc e o profeta Natã ungirão rei de Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e o virá sentar no meu trono e reinará em meu lugar. E eu designei para governar Israel e Judá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. No meu resumo. Aqui. Quando Davi já estava velho de idade, bem avançado, e seus filhos já adultos, um de seus filhos, Adonias, filho de Agite, uma das mulheres de Davi, tentou tornar-se rei e tomar o trono. Davi confiou nos instintos políticos de Batseba em decisões cruciais nos últimos anos de seu reinado. Ela era a mais poderosa de todas as mulheres de Davi. Natã tinha que aproveitar o potencial de Batseba em benefício de Salomão. Assim, Natã exortou Davi através de Batseba a cumprir o voto de que Salomão seria ungido rei antes que Davi morresse, que Deus já havia determinado, né? Como ele era profeta, ele sabia disso. Embora fosse esposa, Batseba também era súdita do rei, e aproximando-se com a mesma reverência, demonstrou seu respeito e submissão, porque ela ajoelhou, né? Diante dele. Conseguiu salvar a sua vida, de seu filho Salomão, e cumprir os desígnios de Deus. Ela compreendeu que o propósito real seria cumprido, e era o verdadeiro desejo do coração dela. Então Davi descansou com seus antepassados, e aí Davi morreu, tá? E foi sepultado na cidade de Davi. Salomão assentou-se no trono de seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Aí nós vamos lá em 2 Reis agora, que também fala de Batseba, tá? Lá no capítulo 2, versículo 13 de 1 Reis, tá bom? Então, 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. Vou ler aqui. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo a dizer. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisaque por mulher, pois ele não deixará de atender você. Então essa Abisaque era aquela última lá que Davi teve para cuidar dele e para aquecê-lo no frio e para cuidar dele quando ele estava velhinho, tá? Ele já estava velhinho, não estava fazendo mais nada. Então ela era só cuidadora dele mesmo. Aí Adonias pediu ela como mulher. Aí quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-lo. Então Batseba foi lá falar com Salomão para pedir essa menina para Adonias. Eu até vou fazer um estudo dessa Abisaque, tá? Também, então não vou ficar entrando em muitos detalhes dela aqui não. Tenho um pequeno pedido para fazer a você. E aí, quando Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la, inclinou-se diante dela, depois assentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para sua mãe. E ela se assentou à sua direita.
E aí ela disse, né? Tenho um pequeno pedido a fazer a você. Não deixe de me atender. O rei respondeu, faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-la. Então ela disse, dê a sunamita Abisaque por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe, por que você pede somente a sunamita Abisaque para Adonias? Peça logo o reino para ele, para que o sacerdote Abiatai e para Joabe, filho de Jeruia, afinal ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu o trono de meu pai Davi, conforme prometeu, fundou a dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joaida, que ferisse e matasse Adonias. Então Salomão mandou matar Adonias, que morreu, por causa desse pedido. Então, a reivindicação, por que Salomão fez isso? Por que Salomão matou Adonias se antes não matou? E aí depois, por causa dessa mulher, ele matou. Porque a reivindicação das esposas do rei e do harém sinalizava uma pretensão ao trono. Então, isso foi uma ameaça para Salomão. Ele achou que Adonias queria dar um golpe, tendo uma das mulheres de Davi para ele. Então, após a morte de Davi, Adonias tentou assumir o trono, ao pedir a Abisaque como sua noiva. E Salomão percebeu que ele estava tramando, ciente de que Adonias queria muito mais que uma nova esposa. E aí mandou matar ele, tá? E aí, nas leituras, para de falar sobre Betseba, tá? Não tem mais nada sobre ela, nenhuma participação, mais nada, não. Ali no reinado de Salomão, tá? Não tem mais nada específico. Aí depois fala lá em Crônicas, tá? Em 1 Crônicas 3, capítulo 3, versículo 4 a 5. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para ler para vocês. Onde mais fala sobre ela. Em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Então, é só essa citação, tá bom? Lá em 1 Crônicas. E depois, na árvore genealógica de Jesus, em Mateus 1,6, tá? Então, eu vou lá mostrar para vocês também o que tá falando. Então, vem falando aqui que a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Aí, eu vou pular lá pro versículo 6, tá? E Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, não fala nem o nome dela, fala que ela era mulher de Urias, tá? E aí, não se fala mais nada dela, tá bom? Fechei minha Bíblia. Agora, vamos chegar à nossa conclusão do estudo. Batseba, a história de Davi e Batseba mostra que pequenas decisões erradas frequentemente levam a grandes erros. Batseba foi imprudente em banhar-se onde poderia ser vista, e Davi deveria estar na guerra com seu exército. Escolhas que contribuíram para o início de uma triste série de acontecimentos e pequenas escolhas que fazemos ao nosso dia a dia são muito importantes. E às vezes muda o percurso de nossa vida, como mudou, né, dos dois. Batseba passou por muitas situações difíceis, a infidelidade para com o marido, a descoberta da gravidez, a morte de seu esposo e do seu filho, fruto do adultério com Davi. Davi confortou Batseba e ela viveu para ver o outro filho Salomão sentar-se no trono. Tornou-se influente no palácio, a mãe do rei mais sábio de Israel e ancestral de Jesus Cristo. Nas piores das situações possíveis, Deus ainda é capaz de realizar o bem para as pessoas, Deus ainda é capaz de realizar o bem quando as pessoas verdadeiramente se voltam para Ele. O poder de Deus é adequado para revestir qualquer erro ou deslize, operando maravilhas na vida dos piores pecadores. Embora devemos viver com as consequências naturais dos nossos pecados, o perdão de Deus é total. Batseba não se prendeu às suas dores e traumas, aceitou o perdão de Deus e seguiu uma nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, esse foi, né, o lema dela. Ela recebeu o perdão de Deus, ela aceitou, ela deixou o passado dela para trás, seguiu a vida dela e fez tudo novo, né? Ela se tornou rainha mãe,
ela viu o filho dela, né, mais amado ali por Deus e reinar, né, como o mais sábio de todos até agora e mais poderoso, mais abençoado por Deus, né? Ela teve esse prazer de ver, né, um filho ser tão feliz assim, tão abençoado, e ela não ficou se vitimando, presa no passado, de tudo que tinha acontecido. Ela seguiu em frente a vida dela. Então, ela não ficou se culpando pelos erros que ela havia cometido, né? Pelo erro, um erro, na verdade, não foram erros. Foi um erro, porque ela caiu ali no adultério. E a partir dali veio todos os problemas, né? Então, apesar dela ter que passar pelas consequências do pecado dela, que foi a morte do marido, que foi a morte do filho, do adultério, ela aceitou, né? Ela aceitou o perdão de Deus e continuou a vida dela. Seguiu em frente. Então, uma curiosidade aqui sobre ela é o nome dela, que significa sétima filha ou filha do juramento. Tá? Então, o que a gente aprende com Batseba? Que nós devemos ser observadoras e sensatas, assim, em relação à nossa postura. Se o que nós estamos fazendo, nós estamos despertando desejos de outras pessoas, como ela despertou, às vezes não foi intenção, ela nem sabia que estava olhando ela ali, mas despertou o desejo de Davi. Então, será que nossas atitudes, o modo como a gente se veste, o modo como a gente se porta, o modo que a gente fala, está despertando interesse, às vezes, em outras pessoas? Né? Então, às vezes, você não está fazendo nada, você está se vestindo de forma comportada, você fala com aquela pessoa como fala com qualquer outra, mas aí aí já é a pessoa, né? Se você vê que você não tem nenhuma culpa, então aí já é a pessoa que tá vendo além, né, do que deveria. Mas e se às vezes a gente usa alguma roupa muito decotada, num ambiente que não deveria, muito curto, num ambiente que não deveria, né? Ou então dá muita atenção além do normal para determinados homens. Então vai acabar despertando e isso vai acabar levando a pecado, né? Como ela foi tomar banho lá lá no quintal da casa dela, né? Então a gente tem que meditar como está sendo nossas atitudes em relação a isso. Nós não podemos julgá-la também dizendo que ela foi a culpada de tudo, porque ela foi imprudente, está tomando banho lá fora. Mas Davi é que iniciou-se, né? Deu andamento a todos os pecados. Então, acabar caindo no pecado. Porque ele foi lá e mandou buscar ela. Se ele tivesse parado naquela hora, né? De ver ela ali, tivesse dizer, ah, não, ela é casada, eu vou parar com isso, né? Não devo, Deus não gosta disso. O adultério não tinha acontecido, né? Então, a gente também não pode botar a culpa toda nela, né? Ambos erraram ali. E outro aprendizado é que ela não ficou presa no passado, ela não ficou se martirizando, ela não ficou se vitimando, se culpando por causa do pecado. Uma vez que o Senhor perdoa o nosso pecado está para trás, está apagado, está eliminado. Então, não devemos esquecer e não voltar a pecar, e não voltar a cometer aquilo de novo. É isso que o Senhor espera. O Senhor nos perdoa, Ele sonda nosso coração, Ele vê o arrependimento do nosso coração, que realmente nós sentimos mal por ter feito aquilo, que nós realmente percebemos que nós erramos, reconhecemos que nós erramos, e Ele nos perdoa, mas Ele espera que a gente não cometa aquele pecado novamente. Ele nos ajuda, Ele nos instrui com o seu Santo Espírito para que a gente não peque de novo, que a gente não caia de novo. Então, Ele nos alerta sobre os riscos, os perigos. Então, nós devemos estar atentos aos avisos do Senhor quando a gente estiver em meio à tentação e sensatos. Não, isso não agrada a Deus. Então, eu vou fugir dessa situação. Se isso vai me levar a pecar, eu vou fugir dessa situação. Que era o que Davi deveria ter feito. Deveria ter cortado aquilo e deixa pra lá. Não vou querer saber dessa mulher. É o que ele deveria ter feito. Sei que ele tinha poder para ter qualquer mulher que ele quisesse, né? E ele foi escolher uma casada. Então, a gente aprende isso. Ela não ficou presa também, né, no pecado. Ela recebeu o perdão de Deus e seguiu sua vida. E aí ela colheu
a bênção do segundo filho, que foi muito amado por Deus, que foi Salomão, né? Então, a gente não pode jogar a culpa toda em Betseba e condená-la, né? Ambos erraram, Davi e Betseba, todos os dois erraram nesse adultério, né? Então, a história dela é essa, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu vou entrar com Tamar, que também é outra história bem, né, conhecida aí pelo pessoal e forte. Bom domingo para todos, abençoado domingo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.